Enquanto a maioria das pessoas sabe sobre o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, que ocorreu em 7 de dezembro de 1941, muito menos pessoas sabem que 6 meses após esse ataque surpresa, as forças japonesas invadiram e ocuparam o solo dos Estados Unidos por um tempo. Foi o único caso de um inimigo estrangeiro que ocupou o solo americano ao longo da guerra, e aconteceu nas Ilhas Aleutianas, que é uma série de ilhas remotas a 1.200 milhas da costa do Alasca. Apesar do fato de a aquisição e ocupação japonesa dessas ilhas minúsculas e pouco habitadas não apresentarem ameaça imediata aos Estados Unidos continentais, o fato de um invasor estrangeiro ocupando o solo dos americanos, no entanto, causou um duro golpe no moral dos Estados Unidos, e os esforços estavam rapidamente em andamento para retomar as ilhas dos japoneses. Quando os japoneses deram o golpe contra as Ilhas Aleutas, foi uma surpresa relativa para os americanos. O ataque japonês começou com ataques aéreos nos dias 3 e 4 de junho de 1942, contra Dutch Harbor, onde estavam localizadas duas bases militares americanas. No dia 3, os japoneses encontraram uma resistência mais dura do que os americanos esperavam no porto holandês. E isso, combinado com a névoa espessa, dificultou um pouco o primeiro ataque. O ataque japonês no dia seguinte foi mais bem coordenado e muito mais focado. O resultado da demolição parcial do hospital, da destruição de vários tanques de petróleo e um navio de quartéis sendo severamente danificado. As tropas japonesas fizeram desembarques anfíbios, primeiro na ilha de Kiska em 6 de junho e depois a 200 milhas de distância na ilha de Yato em 7 de junho. A população aborígene local, os Unangaks, não resistiu aos ocupantes japoneses, que rapidamente estabeleceram guarnições na ilha de Yato e Kiska. No entanto, enquanto os japoneses inicialmente deixaram os Unangaks sozinhos, começaram a cercá-los em setembro e os enviaram para campos de internamento em Hokkaido. Embora as Ilhas Aleutas não pareçam, pelo menos superficialmente, ter muito valor estratégico, elas são simbolicamente importantes para japoneses e americanos. Os japoneses podem ter acreditado que ocupá-las impediria um ataque americano ao Japão por meio dessas ilhas. Eles também podem ter pretendido que essa campanha distraísse a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Os americanos temiam que o estabelecimento de uma forte presença militar japonesa lá pudesse precipitar um ataque ao Alasca, ou uma série maior de ataques à costa do Pacífico nos Estados Unidos. De qualquer maneira, eles rapidamente se decidiram a tirar os japoneses dos Aleutianos. O exército dos Estados Unidos estabeleceu uma base aérea na ilha de Adak em agosto de 1942. Eles usaram essa base aérea para lançar bombardeiros na ilha de Kiska, ocupada pelos japoneses, enquanto submarinos e navios da Marinha dos Estados Unidos começaram a acumular-se nas águas ao redor das Ilhas Aleutas. Durante várias semanas, os navios americanos conseguiram afundar vários navios de guerra japoneses e abastecer navios na ilha de Kiska e nos seus arredores. Especificamente no que ficou conhecido como a Batalha das Ilhas Komondowski, navios da frota dos Estados Unidos e da frota japonesa se enganjaram em uma batalha aberta no mar de Bering. Apesar dos japoneses infligirem mais danos aos navios americanos, eles se retiraram do local, deixando os americanos vitoriosos. Essa derrota levou o Japão a abandonar outras tentativas de entregar suprimentos via navio para suas tropas terrestres nas ilhas. Desse ponto em diante, os suprimentos só chegariam via submarino e estes surgiram esporadicamente, colocando as tropas japonesas em uma posição vulnerável. A próxima fase lógica na retomada das ilhas dos ocupantes japoneses foi atacar as ilhas com tropas terrestres. Para isso, a tarefa não seria fácil, considerando que as ilhas estavam cheias de gelo e neve e tinham um terreno topográfico difícil. Guias inuites e tropas canadenses foram usadas para complementar as forças de infantaria americanas. Em 11 de maio de 1943, a Operação Landcrab foi iniciada.
Várias unidades da 7ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos fizeram desembarque anfíbios na ilha de Ato, auxiliados por bombardeio naval e apoio aéreo. Apesar de os defensores japoneses serem enfraquecidos pelos baixos suprimentos e pelo bombardeio que sofreram, tirar a ilha deles provou ser uma tarefa imensamente difícil. Além dos ataques japoneses de posições entrincheiradas e bem fortificadas, as tropas americanas tiveram que enfrentar um forte frio, com muitos homens sofrendo de congelamento. Ao longo de 2 semanas, as forças americanas sofreram 3.929 baixas, com 580 mortos e 1.148 feridos por combate, com cerca de 1.200 sofrendo graves queimaduras. Além disso, mais de 600 morreram de doenças e mais 300 foram mortos por artilharia japonesa. Apesar do alto preço, os americanos conseguiram empurrar os japoneses para trás. E em 29 de maio era óbvio que a batalha pela ilha havia sido vencida. Os japoneses, no entanto, não tinham a intenção de se render. O coronel Yamazaki liderou o que restava de suas forças em um ataque banzai contra os americanos naquele dia, um dos maiores ataques banzais da história. Os americanos foram pegos desprevenidos pelo ataque suicida, no qual os japoneses conseguiram romper as linhas de frente. Os combatentes eram furiosos e brutais, e muitas vezes se resumiam em combates violentos de mão a mão. No final do dia, quase todos os soldados japoneses da ilha estavam mortos. Antecipando uma batalha igualmente difícil e brutal para retomar Kiska, uma grande força canadense e americana foi montada. Em 15 de agosto de 1943, essa força de quase 35 mil homens fez um desembarque anfíbio na ilha. Após uma extensa exploração, eles descobriram que os japoneses já haviam abandonado a ilha, mas houve baixas, mesmo que nenhuma batalha tenha sido travada. Houve 313 vítimas aliadas, causadas por minas terrestres, armadilhas, fogo amigo e queimaduras de gelo. A retomada da ilha Kiska marcou o fim das batalhas das Ilhas Aleutas, a primeira e única vez que o solo dos Estados Unidos foi ocupado por um inimigo estrangeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E assim eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não se esqueça de deixar aquele gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.